Fala pessoal que acompanha o nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos e agora nós vamos tratar dos assuntos pertinentes ao concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu sou o Antônio Segadilha e vocês vão acompanhar comigo passo a passo durante essa série de vídeos todos os assuntos em relação à língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, história do Amazonas, geografia do Amazonas e assuntos pertinentes ao concurso público, tá bom? Então vamos começar pelo começo, né? A gente tem o edital aí da Assembleia Legislativa, a gente tem outro vídeo que vai tratar desse edital com mais detalhamento, mas a gente vai começar hoje com língua portuguesa. Então, para garantir o bom estudo, eu posso até sumir da tela de vez em quando, mas eu vou tentar me manter por aqui para você acompanhar conosco aqui o nosso trabalho. Então, língua portuguesa, concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vamos começar pelo início do processo do cronograma de língua portuguesa a nível médio, ok? Interpretação, deixa eu sumir da tela aqui para ajudar vocês. Interpretação e tipologia argumentativa. Deixa eu voltar aqui rapidinho na tela com vocês para dar uma explicação básica sobre isso daqui. Quando se trata de interpretação e tipologia argumentativa, a gente não deve confundir isso com um assunto que já foi tratado em outro vídeo, que são os tipos de oração. Aqui a gente está trabalhando com tipologia argumentativa. Eu vou falar algo, eu vou argumentar sobre algo e eu vou detalhar esse algo. A gente vai verificar isso já já, baseado em fatos, teses ou pleno conhecimento notório daquilo que a gente está falando. Segadilha, por que que isso vai cair na prova? Vamos lá. De uma forma geral, para você entender o escopo desse estudo, a gente vai estar fazendo uma prova para trabalhar com a Câmara de Deputados do Estado do Amazonas, deputados estaduais. Esses deputados, eles terão ali a função de gerar leis, de gerar propostas, de gerar solicitações ao Estado, ao governo do Estado, ao governo federal, não sei. E alguns dos cargos, isso não exime o assistente técnico administrativo, tá? Terão que pegar um documentozinho e dar uma lida. E de repente, o deputado João Farinha, sei lá como é o nome do cara, fala bem assim: olha, a gente tem aqui essa proposta de emenda constitucional do Estado e eu preciso, Antônio Segadilha, que você dê uma revisada e verifique aqui se algo deve ser mudado. Esse algo deve ser mudado, você vai falar: nossa, mas é o deputado que escreveu. Não, o deputado, ele esquadrinhou ali, e aí você vai gerar assimilações para que o texto, ao ser apresentado diante da tribuna, venha a ser degustado de uma maneira a não haver contradições por parte de ninguém em relação ao que está ali. Para que eu crie esse texto, para que eu tenha essa redação maravilhosa, eu preciso ter uma noção da interpretação e da tipologia argumentativa. Então vamos lá. A interpretação de texto argumentativo tem como foco principal identificar a tese central, ideia principal defendida pelo autor, e os argumentos de sustentação que comprovem essa ideia ou a justifiquem, tá? Então, muito simples, o deputado chega e fala bem assim: eu tenho uma proposta de lei, eu vou pegar aqui a realidade do Amazonas, tá? Tem uma proposta de lei que torne gratuito a travessia de carros de pequeno porte, tá? Carros de passeio, nas balsas que vão de Manaus até o Careiro Castanho, nas balsas que atravessam para Altazes, na balsa que atravessa no Igapoaçu e na balsa que faz a travessia ali para Apuí ou para Lábrea, dois municípios aqui. Aí acaba a BR-319, aí é só
alegria depois de passar dali. Quando ele coloca essa argumentação, então ele diz assim: o foco principal é a tese central. Qual é a tese central? Eximir carros de passeio, tá, de pagar a travessia na balsa. Argumento de sustentação. Por que é que está aqui negritado? Argumento de sustentação. Porque quando eu digo que o carro vai poder passar ali naquela balsa sem pagar, eu tenho que explicar detalhadamente, argumentos de sustentação, o motivo pelo qual eu quero que aquele carro passe ali. Para que não me venha uma S10, uma L200, uma Ford Ranger, sei lá, um utilitário qualquer, e só porque esse utilitário pertence a uma família, não estão carregando fruta, verdura, legume, material, nada, eles não estão fazendo frete, é só uma família passeando na sua L200 lá. Aí o cara chega lá e fala bem assim: mas a lei fala que eu posso passar com o meu carro. Não, 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 não. É nessa argumentação, nesses argumentos de sustentação, que eu vou ter que começar a trabalhar no meu texto. Eu vou ter que argumentar e detalhar isso daqui. Vamos ver isso mais à frente. Como praticar essa interpretação? Leia textos, artigos de opinião, editoriais, ensaios e etc. E se pergunte: o que o autor quer me convencer? Essa é a tese. E por que eu devo acreditar nisso? Esse é o argumento de sustentação, tá? Estamos passando aqui. Tese central. A ideia a ser defendida é o quê? A tese é o coração do texto argumentativo. É o posicionamento ou opinião central do autor sobre um tema específico. A tese é, por natureza, uma afirmação contestável. Se todos concordassem, não haveria necessidade de argumentar. Vamos voltar aqui. Quando eu digo que a tese ela é contestável, é porque justamente, vou voltar para a história de por que a gente vai ter que estudar sobre isso. A gente vai estar trabalhando com pessoas que criam leis, que criam emendas, que criam propostas, que criam argumentos para dizer assim: eu preciso de fazer esse aporte para que eu possa executar esse processo. Quando isso é lançado numa plenária, há uma votação. Se o meu argumento ele não for forte o suficiente, essa votação pode dar negativa para mim. Mas se o meu argumento for conciso, eu posso receber uma positiva. Mas ainda haverão aqueles que dirão: concordo, vou voltar para o exemplo do carro, tá? Concordo, é para passar o carro de passeio sem pagar o valor de balsa? Concordo. Só que eu acho que a sua proposta também deveria incluir. Aí vai gerar uma outra situação, que vai vir aquela história do: o carro de passeio tem que ser no modelo tal, 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 tem que ser um carro tipo hatch ou tipo sedã, não pode ser um carro tipo carroceria, não pode ser uma estrada, uma picape, não pode ser eu comprei uma Kombi para passear com a minha família, não pode ser Kombi. Qualquer veículo que conjecturar transporte de materiais, frete ou qualquer outra coisa que não seja somente uma família, não deverá ser incluso aí nessa proposta. Então, isso daqui são contestações. Quando eu leio um texto, e aí vamos para a parte prática da história, quando eu leio um texto, eu tenho que verificar toda e qualquer lacuna que sobre ali naquela proposta, naquele texto, naquela tese, que possa ser contestado. Então, primeiro passo da análise da interpretação é: eu vou ter que interpretar, ler detalhadamente e interpretar. Esse texto aqui ele fala sobre vacinação infantil. Ele propõe que a vacinação seja feita nas residências das pessoas. Ok. Então, eu vou dizer que a vacinação tem que ser feita na residência,
Por conta do quê? Por conta do quê? Aí geram as contestações. A residência fica a mais de 1 quilômetro do posto de saúde que hoje faz a vacinação gratuita. A residência é numa área rural, a residência é numa área de difícil acesso, não existe postos de saúde, SPA, pronto-socorro próximo a essa residência. Qual é a distância mínima que eu vou ter que aplicar para que essa vacinação gratuita seja de direito em relação a um posto de saúde? Qual é os critérios que eu vou ter que aplicar? Então, tudo isso são contestações. Se eu pego um texto para interpretar, para falar sobre a tese da ideia do o que é que eu quero fazer, antes de eu chegar no porquê, eu já tenho que me perguntar o porquê. Eu vou pegar um texto: a fabricação de veículos elétricos no Brasil deverá ser feita na Zona Franca de Manaus. O que é que eu estou propondo? Que se fabriquem veículos aqui. Por que eu estou propondo isso? É agora que o bicho começa a pegar. Por quê? Bom, agora que eu estava falando. Tese central: a ideia a ser defendida. Localização privilegiada. A tese é geralmente apresentada de forma explícita no parágrafo de introdução. Então você começou a ler o texto, você já tem ali a tese daquilo que haverá de ser defendido. Frequentemente na última frase, servindo como uma declaração de intenção para todo o desenvolvimento que se seguirá. Em outras palavras, venho aqui eu, deputado Antônio Wagner Segadilha, através desse ofício, propor que a vacinação de crianças de 0 a 12 anos seja feita em suas residências. Ponto. Agora eu vou para o próximo parágrafo. Tá? Natureza da frase é a frase que engloba o maior nível de abstração. Ela não apresenta um dado, isso é argumentativo, é o porquê, mas sim um juízo de valor ou uma proposta. Eu falei quem sou eu, deputado Antônio Wagner, eu falei o que eu quero e determinei uma faixa etária, mas eu não expliquei ainda por que eu estou falando isso, tá? Mas no meu primeiro parágrafo, normalmente essa frase vem montada desta maneira: eu, Antônio Wagner Segadilha de Oliveira, através do ofício número tal, venho através deste propor a esta nobre casa e aos meus nobres companheiros de trabalho que seja estipulado a vacinação gratuita residencial para crianças até os 12 anos de idade. Ponto. Argumentei, tá? Apresentei a proposta, mas ainda não expliquei por quê. Então a leitura ela tem que ser feita nesse pensamento. Interprete a tese dada pelo texto fulano de tal. É no primeiro parágrafo que eu vou me prender para entender qual é a tese, qual é a proposta. Depois eu penso no porquê. Teste de controvérsia. Se você pudesse reduzir o texto a apenas uma frase, essa frase permitisse que alguém respondesse concordo ou discordo de forma veemente, essa se tornaria então a tese. De que maneira? Você concorda ou não que a vacinação seja feita na residência da criança? Concordo ou discordo? Pronto, essa é a tese. Ninguém quer saber quem é o deputado, o que é que eu estou fazendo, o número do ofício, para quem que eu estou direcionando, não. Qual que é a tese principal? É a vacinação. Qual que é a tese principal? É a gratuidade dos carros de passeio na travessia de balsas nos municípios que seguem pela 319. Ponto. Se nessa frase que eu li aqui existe a posição concordo ou discordo, então eu acabei de identificar a tese do texto. Tá bom? Vamos para a próxima. Argumentos de sustentação. As provas e justificativas, os porquês. Os argumentos são os elementos que dão credibilidade e força lógica. Presta bem atenção nisso. Força lógica à tese. Eles são a resposta à pergunta: por que eu devo acreditar na tese do autor? Você deve estar pensando, pô, Segadilha jogou duas situações engraçadas. Uma foi a história da 319, né, que eu acabei de citar, a travessia de balsa,
e a outra foi da vacinação infantil. Por quê? Porque primeiro tem que trabalhar agora com um texto que me dará uma sustentação lógica para isso. E a sustentação lógica que eu poderia arrumar aqui como deputado estadual seria assim: eu quero que o carro tenha gratuidade, o carro de passeio tenha gratuidade, porque existem moradores naquela região. Vou pegar um exemplo aqui: o cara mora na BR-230, Transamazônica, né? Você desceu ali a 319, você dobra pro lado direito, segue ali mais ou menos uns 80 quilômetros, vamos dizer assim, exemplo, tá? E aí você dá de cara num sítio. Naquele sítio mora o senhor George Conrado. O senhor George Conrado é um médico generalista, ele é clínico geral, e ele trabalha num posto de saúde lá no município de Lábrea. Todos os dias ele tem que pegar o carrinho dele, ele tem um chevetezinho, e ele entra nesse chevetezinho e se dirige até o município de Lábrea, mas no meio do caminho ele encontra uma balsa. E todo dia ele tem que pagar R$ 35 para ir e 35 para voltar, que gera um custo diário de R$ 70. Esse custo diário de R$ 70 pode estar sendo custeado pelo Estado ou pelo município. E seria uma redução de gastos para a máquina estatal se esse mesmo cidadão, o senhor George Conrado, pudesse atravessar sem pagar, já que ele é uma pessoa de travessia costumais e está prestando um serviço para o Estado, para o município. Argumentei de forma lógica. Oh meu Deus, que legal, gostei da proposta. Só que no dia que esse mesmo George Conrado me aparecer lá com uma L200, com uma Kombi, com uma S10, com uma Ford Ranger ou com qualquer outro carro que seja maior do que um sedã ou um hatch, ele vai ter que pagar. Porque eu não vou entender que ele está indo trabalhar, eu vou entender que ele está indo fazer outra coisa. Então eu tenho que argumentar detalhadamente. Então o meu porquê começa daí. O meu porquê começa da ideia do: eu tenho uma tese, essa tese já foi criada, e agora quando eu vou argumentar, por que eu digo que tem que ter credibilidade e força lógica? Porque eu não vou dizer que só porque o cara trabalha na cidade, ele tem direito de passar como ele bem entender. Daqui a pouco o cara me pega um caminhão cegonha e me atravessa de graça numa balsa. Não dá certo. Então a minha tese, ela tem que defender, sim, uma ordem lógica, detalhada, tá? E por que a pessoa vai acreditar em mim? Porque eu estou apresentando algo consciente, concreto e racional. Eu não estou simplesmente dizendo que eu achei legal a ideia. Eu estou explicando por que eu achei legal a ideia. Os argumentos preenchem os parágrafos de desenvolvimento, detalhando as razões pelas quais o autor deve aceitar o leitor deve aceitar o posicionamento apresentado. Quando eu digo que o leitor vai ter que aceitar o posicionamento apresentado, eu não estou dizendo que ele tem que concordar. É bem diferente, tá? Vamos supor que o que eu estou estudando aqui hoje, eu não sei como é que vai ser a prova, não tenho acesso à prova, mas digamos que isso daqui vai ser o tema da redação, cara. O tema de uma redação é lindo para isso daqui, é para você pegar e mastigar essa redação aqui que nem louco. Só que quando você começar a escrever lá a sua argumentação, você fez o seu o quê, agora você está no seu porquê, você vai ter que colocar uma argumentação que tem que ser aceita, mas nem sempre vai ter concordância em cima disso. É aquela ideia do seguinte, deixa eu pegar um exemplo bem prático aqui. Eu aceito que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vá lá na COP30 e fale o que ele bem entender. Eu aceito. Por que eu aceito? Porque existem normas federais que dizem que o presidente da República, sendo o Lula, o Bolsonaro, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Zélia Duncan, Paulinho da Viola, sei lá quem seja,
o presidente da República tem prerrogativa de falar o que ele bem entender. Ele pode ser depois cobrado pelo que disser, mas ele tem essa prerrogativa. E eu tenho a obrigação de aceitar, mas eu não tenho a obrigação de concordar. Mas mesmo não concordando, por conta das prerrogativas que aquele cidadão ali que está na presidência possui, eu sou obrigado a aceitar. Então, o detalhamento que eu vou dar no corpo do meu porquê, no corpo da minha sustentação, ele é um argumento, tá? Que eu vou fazer de tudo para que ele seja aceito, mesmo que ele não tenha concordância com o leitor, com o interlocutor final. Vou voltar agora para a vacinação infantil. Por que é que eu tenho que colocar a vacinação na residência? Porque existem pessoas que moram a uma distância superior a 2 quilômetros de um posto de saúde. Porque existem mulheres que trabalham cuidando das suas casas e não podem se ausentar num período A, B ou C. Porque existe um problema de uma pandemia da qual impede que as crianças sejam expostas a vírus e bactérias que possam estar circulando no posto de saúde decorrente à visitação desse posto por adultos que possuem essa bactéria, Covid-19, sei lá, gripe do porco, gripe suína, gripe equina. Então tem que argumentar. E eu vou ter aquele cara que vai dizer: ah, mas eu acho isso desnecessário. É só você pegar um horário, um dia da semana, e nesse dia só poder ir crianças lá. Aí eu tenho dentro do meu argumento que dizer: sim, concordo, a gente pode tirar um dia da semana. Mas e se nesse dia da semana a mãe, o pai, a avó, o tio não puder levar essa criança no posto? Se justo nesse dia houver algum empecilho e essa criança vai acabar sem vacinação. Então, olha o tamanho do quadro que eu estou abrindo aqui. É enorme, cara, é isso. O meu porquê é simplesinho. Parecia que era um problema, era o meu porquê, não, perdão. O meu o quê? Parecia um problema. O que é que eu vou falar? O que eu falo o que eu quiser. Agora eu vou ter que sustentar esta argumentação. E sustentar de uma forma que ela seja aceita. Por mais que haja discordância, ela tem que ser aceita pelo meu interlocutor. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Argumentos de sustentação. As provas e justificativas do porquê. Primeiro, a autoridade utiliza a voz de especialistas, pesquisadores ou instituições reconhecidas para validar a tese. Exemplo: segundo X, de acordo com Y, a pesquisa revelada por Z e tal. E aí a gente vai trabalhar em cima do seguinte fator. Desculpa. Segundo a tabela do IBGE do ano fulano de tal, segundo dados demográficos, segundo dados geográficos, segundo dados sociais, segundo pesquisa dos agentes de segurança, de serviço social, segundo os agentes de saúde. Então, eu tenho que ter um argumento inicial na minha defesa para dizer: não é eu que estou falando, mas é o que está comprovado. Eu tenho que ter fatos comprovados primeiramente por pessoas que realmente estejam consolidadas com aquele argumento inicial do meu o quê. De acordo com os funcionários da prefeitura de Lábrea, de Apuí, sabe Deus da onde, de acordo com os moradores, com a associação de moradores de Altazes, então eu tenho que ter um piloto inicial que seja uma voz representativa além da minha cabeça, além das vozes da minha cabeça. Porque as vozes da minha cabeça falam, vai lá e fala bem assim: as balsas que saírem de Altazes para Nova Olinda do Norte deverão ser gratuitas para carros de pequeno porte, modelo hatch e sedã. Beleza. Por quê?
porque, de acordo com a Câmara dos Vereadores, através do seu presidente, Raimundo Nonato da Silva Filho Pereira, o comércio em Nova Olinda do Norte tem gerado uma renda significativa para o município através da visitação turística, tá? Provinda de Manaus através do município de Altazes. Quem falou foi o cara lá, não fui eu. Mas baseado no que ele disse, eu vou fazer a minha proposta de lei. Fatos e provas concretas. Baseia-se em dados objetivos, estatísticas, resultados de estudo, eventos históricos e outros exemplos notórios, que eu acabei de falar. Dados do IBGE mostram, em 2023 o exemplo tal mostra, cerca de 70% não sei o que mostra. Então, é o que eu acabei de falar. É aquele argumento que alguém, alguma representação, e aqui eu vou deixar bem claro uma coisa: não é alguma autoridade constituída, mas alguma representação possa estar alegando, tá? De uma forma geral, esses dias agora asfaltaram aqui algumas ruas do meu bairro, onde eu moro, aqui na cidade de Manaus. Asfaltaram a rua porque um presidente do bairro, tá, chegou lá no deputado e falou pro deputado não, para o vereador, falou pro vereador: vereador, as ruas do conjunto fulano de tal estão muito esburacadas, isso tem causado acidente, isso tem causado problemas para a nossa sociedade lá dentro do bairro, isso tem causado prejuízo para o nosso comércio, risco de atropelamento, que o cara vai passar, a iluminação tá uma porcaria, o cara não vê o buraco, quando vê tá em cima, desvia, o pedestre não tá andando na calçada porque a calçada tá cheia de mato e o pedestre é atropelado na beira da rua. Então ele chegou com um monte de argumento lá, o presidente do bairro, e o vereador falou: segundo o presidente do bairro fulano de tal, lá na Câmara dos Vereadores, o conjunto fulano de tal, assim, assado, cozido e frito, tem passado pelas dificuldades tal, do qual requer atenção das secretarias fulana, beltrana e cicrana para a limpeza do ambiente e para o asfaltamento das vias. Ponto. Aí ele apresentou. Não é obrigado a ser uma autoridade do governo, uma autoridade científica, uma autoridade... Não. Basta ser uma autoridade de representatividade para que haja, sim, aí uma argumentação com prova concreta, tá? Eu já tenho uma autoridade, que é a autoridade de representatividade social. Agora eu trago a prova concreta, que são as ocorrências positivas ou negativas que venham em cima disso daí. Para não falar só de desgraça, segundo o Antônio Segadilha, que trabalha em informática há 25 anos, que dá cursos na internet de material para concurso. O concurso da NASA Space Challenger, tá, de 2022 teve um resultado positivo voltado no âmbito X. Em 2023 o resultado diminuiu. Em 2024 o concurso foi um fracasso. Mas em 2025, através de um trabalho que ele tem realizado com escolas, com isso, com aquilo outro, o trabalho tende a ser notoriamente maior do que no último ano. Para isso solicitamos então que seja efetuado mais uma vez o concurso aqui no estado do Amazonas. Ponto, cara. E eu não sou uma autoridade federal. Eu só sou um cara que estou representando uma parcela que solicita uma benéfice, e para isso tem que argumentar de alguma maneira com provas práticas do que eu estou dizendo. Causa e consequência. A exploração explora a relação de causa e efeito para explicar um fenômeno. O autor justifica a tese apresentando as origens do problema ou os impactos de uma solução. Por causa de, consequentemente, tal coisa levou a, em virtude que eu acabei de explicar, acho que está muito bem explicado isso aqui. Exemplificação, essa parte eu não expliquei, mas é bem simples. Utiliza casos específicos e ilustrativos para tornar essa tese mais compreensível e palpável ao leitor. Por exemplo, o caso observamos que, então, vamos pegar, observamos que a evasão escolar no último ano tem se dado
decorrente à suspensão da linha viária número fulano de tal, que atendia ao bairro fulano de tal. Então solicitamos que seja colocada uma linha adicional, retorno da linha anterior, ou criada uma nova linha de ônibus para esse local. É a minha exemplificação. Tem que constar no meu porquê. Tá? Então, se for, volto a dizer, não acredito que isso daqui vai cair numa pergunta e resposta de cinco alternativas. Mas se for isso daqui, que a gente está estudando hoje, o tema de uma redação, pelo amor de Deus, você tem que começar a parar para estudar um pouquinho também. Porque eu estou mastigando isso daqui para vocês, cara. Você vai ter que fazer o porquê, você vai ter que falar você vai ter que fazer o que, você vai ter que fazer o porquê é colocado, autoridade do porquê, fato do porquê, causa do porquê e exemplificação do porquê. Cabe rápido na cabeça. Agora, se não couber, parceiro, é complicado. Tem que voltar para o primário. Vamos lá. Estratégia para a leitura da prova. Isso daqui eu coloquei aqui porque eu achei interessante para a gente saber fazer isso daqui, ó. Primeira leitura rápida, a leitura geral. Leia o texto do início ao fim, todo, sem parar para analisar nada, só lê desenfreadamente, como se fosse um autista procurando um motivo para continuar fazendo o trabalho. Por que eu falo isso? Porque dentro do espectro autista, o autista ele faz uma coisa com uma afinidade, mas de muitas vezes de forma mecânica. Não vão vir aqui no meu canal agora, ai, vamos cancelar o Sagadinha, falou de autista. O espectro autista ele funciona dessa forma. Ele faz aquilo dali com tal perfeição porque se torna mecânico para ele. Então leia de forma mecânica o texto inteiro. Depois a gente pensa no resto, tá bom? Foco na introdução e na conclusão. A tese está quase sempre na introdução. A conclusão retoma a tese com as soluções ou o reforço dos argumentos finais. A tese nunca vai estar na conclusão, ela sempre vai estar na introdução, mas ela pode se apresentar de uma maneira sorrateira ou de uma maneira agressiva novamente na conclusão, para salientar novamente a ideia principal. Você nunca vai pegar um texto falando dos problemas da BR-309, dos problemas do transporte, do problema disso, daquilo, e lá no final, por isso solicitamos que seja feito a gratuidade. Nunca, cara, nunca. Vai começar pela gratuidade, aí lá no final ele pode até dizer, e por isso que nós solicitamos a gratuidade dos veículos hatch e sedã na travessia de Balsa. Mas esse temazinho já vai estar lá em cima, não vai estar só aqui embaixo, tá bom? Decupagem dos parágrafos, presta bem atenção, é uma palavra meio esquisita, mas eu queria que vocês gravassem essa palavra. Eu estava lembrando dessa palavra ontem. Decupagem de tal coisa, vocês vão entender o que é, ó. Leia cada parágrafo de desenvolvimento isoladamente e pergunte: esse parágrafo é um argumento de fato, de autoridade ou de causa? Decupagem de um parágrafo. Eu vou ler e eu vou dizer, aqui ele está falando do fato. O fato de o cara ter que gastar muito gera prejuízo para o estado e para o município. Eu vou ver se ele está falando da autoridade. Quem disse isso foi o presidente, o superintendente da Secretaria de Fazenda do Estado, que falou isso. Então, uma autoridade. A causa é a não pavimentação de uma ponte sobre o igarapé fulano de tal, para atravessar o carro. Então eu tenho que, já li mecanicamente, agora eu vou ter que ler parágrafo por parágrafo, parágrafo por parágrafo, entendeu? Vamos lá. Conexão lógica. Entenda como as palavras de coesão, conectivos, ligam a tese aos argumentos. Conectivos, aditivos. E além disso, e por conta disso, então são palavras de conexão, tá? Adicionam mais argumentos. Os carros têm que atravessar para Nova Olinda do Norte
porque lá o comércio através do turismo tem movimentado mais dinheiro na cidade. E além disso, nós temos pontos turísticos naquela cidade que representam hoje a nossa cultura amazônica, não é nem amazônica, é amazônida. E além disso, também nós temos hoje uma gama muito grande de empresas que estão trabalhando naquela região e que podem estar gerando emprego para o estado. Então, eu vou fazendo conectivos aditivos para poder continuar argumentando o meu porquê. Conectivos adversativos, mas contudo, porém, todavia, introduzem uma ressalva ou uma oposição à ideia anterior. Há um projeto de uma criação de uma ponte entre o município de Humaitá e a estrada que dá acesso ao município de Apuí. Contudo, é inviável para que o nosso estado construa, ou até mesmo o governo federal, por conta da velocidade do Rio Madeira, do número de detritos que o Rio Madeira contém, do solo do Rio Madeira, que é arenoso, não tem como construir alguma coisa ali, e mesmo que conseguíssemos, o custo seria demasiadamente alto, e a manutenção mais ainda. E além disso, a gente ainda teria que verificar, pois o Rio Madeira é passagem constante de balsas comerciais grandes e poderiam acarretar, pelo curso do rio, acidentes aos pilares da ponte. É o meu conectivo adversativo. Eu estou fazendo isso dentro do meu próprio texto. Para que eu possa justificar a minha ideia, eu estou já limando qualquer outra ideia que me derem. Ok? Conectivos conclusivos. Portanto, logo, indicam que a ideia apresentada é um arremate lógico do que foi aprovado. Por que eu coloco um arremate lógico? Porque eu digo assim: eu quero fazer a gratuidade dessa passagem, não adianta fazer uma ponte, não adianta procurar outro meio. Portanto, a ideia que eu estou dando, após vários estudos, se tornou mais viável, certo? E para a gente concluir, dominar essa distinção entre tese do o que e o argumento do porquê é o principal atalho para responder com precisão às questões de interpretação e compreensão textual. Galera, foi um prazer fazer essa aula com vocês. Essa é a primeira, então se inscreve no canal, deixa teu like, deixa a tua pergunta, deixa teu comentário, compartilha o vídeo, liga pro teu vizinho, liga pra tua namorada, liga pro teu colega, liga pro teu sobrinho, avisa pro teu pai, pra tua mãe, pra todo mundo que vai começar as aulas, que já começaram as aulas. E só para quem é inscrito no canal e só para quem deixa o comentáriozinho aqui. Quer deixar o teu comentário? Coloca, escreve bem assim no comentário: eu quero, que nós vamos começar a distribuir gratuitamente as apostilas completas do curso que a gente está dando aqui. Beleza? Então, se liga. Olha só, aproveita, falei no final do vídeo, olha o argumentativo do cara no final do vídeo. Mas coloque aqui no comentário: eu quero, que a gente vai entrar em contato para que você tenha acesso à apostila gratuitamente. E não vai ser colocado no link, a gente vai mandar individualmente para o e-mail de cada um. Eu quero seu e-mail, que a gente vai mandar a apostila para você, tá bom? E se inscreve no canal, cara. Você ajuda tanto a gente fazendo isso. Me ajuda tanto. Ajuda pra caramba mesmo. E principalmente me ajuda a te ajudar. Quando tu te inscreve, quando tu dá o teu like, quando tu dá o teu comentário, quando tu compartilha o vídeo, o YouTube sobe a probabilidade de eu aparecer para mais pessoas, de eu ganhar um público maior. E isso nos dá, lá no fundo do coração, uma alegria muito grande de poder fazer com mais afinco, mais material para estudo. Galera,
Deixa eu ir. Até o próximo vídeo. Fui.